Olá, eu sou Natasha Albuquerque, nutricionista, tutora da residência multiprofissional em diabetes da UFC, e hoje eu vou falar sobre nutrição e dietoterapia no diabetes mellitus. E vou trazer aqui para vocês a nutrição, né, aplicada no diabetes com a dietoterapia. E aí, para ficar de forma mais dinâmica, eu tentei colocar casos, até porque para eu tentar abordar tudo que a nutrição se propõe a fazer, ficaria impossível, né? Então, tentei colocar dessa forma para ser mais dinâmico também e tentar abordar o máximo de estratégias específicas dentro dos casos. Então, como agenda, a gente vai ter as recomendações nutricionais dentro dos tipos de diabetes, né, de alguns deles, nas fases da vida e também colocando um pouco de tecnologia em diabetes. A terapia nutricional, ela vai ter como objetivo, né, a gente promover os hábitos alimentares saudáveis desses pacientes. Além disso, a gente tenta alcançar e manter as metas de peso corporal, a parte glicêmica, de pressão arterial, dos lipídios. A gente também tem como objetivo atrasar ou prevenir as complicações desse paciente. E tudo isso a gente vai tentar fazer, né? As diretrizes colocam tanto a SBD quanto a ADA de forma prescritiva, mas também tentando utilizar, né, um olhar mais comportamental para esse indivíduo, sempre colocando esse indivíduo no centro do cuidado. Em relação à intervenção nutricional, a gente já tem bem descrito na literatura que se a gente utilizar essa intervenção no início do diagnóstico do paciente com diabetes tipo 1, a gente tem cerca de diminuição de 1% na hemoglobina glicada, e no paciente que tem diabetes tipo 2, de 0,25 até 2,9. Além disso, a gente sempre coloca a importância do acompanhamento multiprofissional. Então, a gente observa que vocês até vão ver também no decorrer da aula, nos casos que eu coloquei, que quando a gente coloca, né, o acompanhamento multi, a gente vai ter uma melhora na hemoglobina glicada desse paciente, no controle metabólico como um todo, e isso de forma mais sustentável, em comparação quando a gente coloca aquele paciente tendo o atendimento só com um profissional, mesmo que seja especializado na área. E aí, quando a gente fala... Desafio para o Luiz. Obrigada, irmão, que me desconcentrou. Mas isso é bom, desculpa. Olha só, quando a gente coloca que esse paciente vai ter uma redução de 1% na hemoglobina glicada, a gente está falando que ele vai ter uma redução de complicações micro e macrovasculares, tendo então um total de 37% dessas complicações microvasculares, 43% na doença vascular periférica, 14% no infarto agudo do miocárdio e 12% quando a gente fala de AVC. E aí, então, a gente vai começar a ver como que a nutrição consegue atuar de acordo com os casos que eu trouxe aqui para a gente discutir hoje. Esse paciente é do sexo masculino, tem 11 anos, ele já era um paciente ativo quando veio para mim, faz karatê 3 vezes por semana, ele estava no DM1 estágio 2, no período de outubro de 23, ele tinha esses exames que eu trouxe aqui. Então, ele tem uma glicemia de jejum de 106, uma hemoglobina glicada de 6,4, a glicemia média estimada de 162, insulina de 4,8, peptídeo C de 1,03, anti-GAD de 2.000 e anti-A2 de 173. Quando eu peguei, né, fui colher a história clínica desse paciente, fiz a anamnese, cheguei na parte do recordatório e ao longo da consulta também, a queixa dele era sempre de cansaço, né, ao longo do dia. Tanto ele relatava isso quanto a família também. Então, ele tinha um café da manhã composto por pão francês, achocolatado tipo Nescau, a colação, o lanche da escola, era um biscoito recheado do tipo Oreo, bem característico, né, da pediatria. O almoço era em bastante volume, arroz e carne, principalmente o carboidrato, o arroz branco. No lanche, independente do dia de exercício físico ou não, ele fazia o mesmo lanche, que era uma fruta com o cereal matinal negresco. E no jantar era sempre um pão francês, presunto, mussarela e o achocolatado Nescau. E aí, só para relembrar onde que esse paciente está, né? Quando a gente fala de diabetes tipo 1, a gente tem os estágios,
que já é bastante descrito na literatura e conhecido há bastante tempo, mas eu trouxe aqui para talvez deixar mais claro caso alguém não tenha ainda esse conhecimento. Então, esse paciente, ele está aqui no estágio 2. Esse estágio 2, ele vai mostrar o quê? Que esse paciente, ele já vai ter uma alteração na glicemia. Então, como vocês viram, ele tinha uma alteração na glicemia de jejum e tinha uma alteração na hemoglobina glicada. E ele já tem os anticorpos presentes e tem sintomas, né, relacionados ao descontrole do diabetes aparentes. Então, a gente observou, né, que esse paciente, de fato mesmo, de acordo com a literatura, ele estava mesmo nesse estágio 2, e aí começou a fazer, então, o acompanhamento para a gente ter melhora no quadro clínico desse paciente. Aqui eu trouxe para vocês os valores de referência, né, nos exames. Então, a gente observa, de fato, que esse paciente tinha um anti-GAD alterado e tinha o anti-A2 alterado também. E aí, no início da consulta, já foi proposto para iniciar o uso do sensor de glicose, né, o Libre. E como o paciente era adolescente, enfim, tinha toda aquela demanda, o esquecimento, né, utilizar um sensor de glicose numa pessoa que ainda não tem o diabetes, né, DM1 de fato manifesto, já é algo difícil, peculiar para você tentar ter essa adesão, né, tanto do paciente quanto da família. O que eu pedi para fazer foi para que pelo menos ele anotasse quando ele estava fazendo exercício físico, porque ele relatava o cansaço, né, como eu tinha falado anteriormente, ao longo do dia e principalmente nos dias de karatê. E aí, como vocês podem observar, aqui a gente tem uma alteração no horário do exercício físico. Nesse dia, a glicemia passou até, né, de 180, chegou até 209. E abaixo também ele tem essa mesma alteração, mas somente no dia do exercício físico. E aí o que teve de adicional também é que abaixo no gráfico que vocês podem ver é que ele também foi fazer a mudança de faixa, né, do karatê, e aí por isso também a gente acredita que ele teve uma elevação maior da glicemia. Quando a gente vai ver o tempo na meta, não está um tempo na meta ruim, né, para quem tem diabetes, né, mas a gente está tentando, assim, prevenir, né, ou retardar, principalmente esse diagnóstico desse diabetes, que seria o ideal, né, principalmente para que ele passe dessa fase atual de puberdade. Então, ele tinha um tempo na meta de 88 e apresentava um tempo, né, entre as glicemias de 181 a 250 de 4% e baixa de 8%. E aí, quando a gente vai observar, a glicose média estimada pelo sensor deu de 119, a hemoglobina glicada de 6,2, mas ele apresentava uma alta variabilidade glicêmica, né? Que a gente quer que essa variabilidade da glicose esteja ali abaixo de 36, ele apresentava 44. Em relação às recomendações nutricionais, a gente atualmente tem duas referências, né, que a gente pode utilizar, tanto essa mais antiga da SBD quanto a da SPAD. Aí fica a critério, né, obviamente, do profissional escolher qual que ele vai utilizar. Eu utilizei a da SPAD. E aí, como que se deu o decorrer, né, do acompanhamento desse paciente, como que teve o resultado final. Então, esse paciente, atualmente, ele está com 13 anos. Além do karatê, a família optou por incluir outro exercício físico. Ele está fazendo jiu-jitsu 2 vezes por semana. Em relação aos exames, ele teve uma melhora. A glicemia de jejum, que antes estava 106, foi para 84. A hemoglobina glicada, que antes era 6,4, foi para 6,5. 6,4. Foi para 5,3. A glicemia média foi para 133 e a insulina 9,1. E aí, no decorrer desse acompanhamento, eu consegui fazer vários ajustes, mas de forma mais gradativa, como a gente sabe, já que a gente está falando da pediatria. Então, até então, onde eu cheguei, foi esse cardápio que eu trouxe para vocês. O café da manhã, o pão integral, o queijo coalho, a manteiga, o achocolatado Chocoqui, que não é a melhor opção, mas em comparação ao achocolatado Nescau, é bem melhor. O biscoito, atualmente ele está utilizando o Believe e é a fruta, né, na hora do lanche da manhã da escola. No almoço foi incluído o feijão, a cenoura, o brócolis, e aí antes ele consumia muita carne, né, agora ele conseguiu incluir também um frango e adicionei um chocolate meio amargo para dar uma animada, né, no paciente, e a pedido dele também. O lanche foi a banana, o leite em pó e a chia, e nos dias do pré-treino, que são todos os dias da semana, né, com exceção ali de sábado e domingo, ele come pão integral, frango, requeijão e vitamina de fruta, e no jantar, omelete, carne moída,
cheiro verde, tomate e arroz. Então, a gente teve uma mudança bem significativa em relação ao recordatório alimentar também. Quando a gente foi para os dados do Libre, o que a gente viu atualmente? O paciente antes estava com um tempo na meta de 88, atualmente ele está com 82, mas a gente não tem mais, né, esses valores de alto que tinha de 4% antes, agora a gente não tem, em contrapartida a gente aumentou o tempo em relação à baixa. Sendo que a família é extremamente participativa, entendeu a importância de utilizar o sensor e também de utilizar o glicosímetro. Então, toda vez que de fato dá essa alteração, né, que apresenta hipoglicemia no Libre, eles confirmam e viu que realmente foi um valor falseado, tá? E aí, em relação à questão da variabilidade da glicose, também a gente melhorou muito, né? Saiu de 44%, foi para 17,4%, e a estimativa da hemoglobina glicada foi para 5,3%, semelhante ao que a gente observou, e a média da glicose de 82%, semelhante ao que a gente observou mesmo nos exames bioquímicos. Esse segundo caso é uma paciente do sexo feminino, atleta de vôlei de praia, tem diabetes tipo 1, desde os 3 anos de idade, atualmente tem 24, não tem complicações do DM1, segue a dieta low carb, né, já veio para mim com essa demanda, e usa a bomba de insulina 780 da Medtronic. Então, a gente tinha esse tempo na meta, o tempo A de 83%, né, em comparação ao tempo B de 79%, e está bem condizente mesmo com a queixa da paciente, que foi de hipoglicemia durante o treino e após o treino. Então, a gente tinha aqui um valor de 4% que estava mostrando nos gráficos da bomba. Em relação às recomendações nutricionais, a gente tem recomendações tanto da SBD quanto de outros autores, voltados, né, para pacientes que não têm diabetes, mas obviamente quando a gente fala de paciente com diabetes é mais seguro que a gente utilize da SBD, mas obviamente a gente vai ver a investigação caso a caso e vai ver o que a gente consegue colocar na prática, né? Para esse caso eu utilizei mesmo as recomendações da SBD. Quando a gente fala de exercício, do mesmo jeito que a gente fala das recomendações para o atleta, né, a gente tem uma série de fatores que vai contribuir, né, que vão contribuir para que esse paciente tenha um bom controle glicêmico sustentável ao longo do prazo. E aí tem autores importantes, inclusive esse livro que eu até mostrei também ano passado, que menciona os principais pontos do que a gente deve fazer com esse paciente que é atleta, né, ou praticante de exercício físico que tenha diabetes. Então, o que a gente vai observar primeiro? A gente vai ter que ver a intensidade desse exercício físico, a duração, e em seguida tem que colocar como prática a monitorização glicêmica em relação aos carboidratos, a concentração, a quantidade e o tipo. Em relação à insulina, se ele utiliza, né, o esquema basal bolus, a gente vai ver, né, juntamente toda a equipe, obviamente essa parte com o médico, observando a questão da redução desse basal ou desse bolo ou dos dois, e isso a gente tem que fazer principalmente antes do exercício, porque antigamente, durante também, né, mas antigamente as recomendações era que fizesse isso somente no ato do exercício, mas a gente tem que fazer antes, durante, né, e muitas vezes após também. E aí, o que a SBD coloca como antes do exercício para a gente utilizar, né? Que a quantidade de carboidrato ela vai estar sempre relacionada com a glicemia desse paciente pré-exercício. Ela tem uma sugestão de 0,7 a 1,1 grama de carboidrato por hora. E se a atividade for extenuante, né? Os carboidratos podem até ser incluídos também e talvez tenha necessidade, a depender do tipo de exercício também, da intensidade, de colocar insulina adicional para esse paciente. A gente tem que ver se ele apresenta caso de hipoglicemia ou também, a depender do tempo de duração do exercício, pensando na prevenção, a gente pode colocar carboidratos, e aí ele traz como sugestão inicial começar de 10 a 15 gramas, mas a gente sempre vai olhar a individualidade de cada caso. Durante o exercício, essa adequação da oferta desse nutriente, ela deve ser feita de forma funcional. E aí, para que a gente faça isso, a gente tem que observar tanto as particularidades dos tipos desse exercício físico,
quanto à facilidade das opções, né? Porque quando a gente vai prescrever dieta, prescrevendo só fica lindo, mas a gente tem que ver se na prática, de fato, esse paciente vai ter essa adesão e vai ter até como levar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um corredor, não tem como a gente colocar ali um sanduíche para ele levar, nem que seja pequeno, porque obviamente não tem onde ele armazenar esse tipo de alimentação. No exercício físico não planejado, o consumo adicional de carboidrato ele pode ser necessário a cada hora extra, né? Como já foi falado anteriormente, preferencialmente aquele de ação rápida, e eu trouxe algumas opções aqui que a gente pode estar utilizando, a depender do caso. Então, a gente pode utilizar água de coco, suco de beterraba, suco de uva, suco de laranja, né? Os gels de glicose também, e a palatinose, mas sempre observando a tolerância gastrointestinal de cada indivíduo para que a gente também, né, não prejudique o desempenho desse paciente. E aí, em relação à palatinose, já foi discutido, né, na aula anterior, mas a gente sabe que é um dos que é mais utilizado porque a gente vai ter uma lenta absorção, então por isso que a gente ainda continua indicando, né, em comparação aos outros tipos de carboidrato, é esse tipo que a gente mais coloca para esses pacientes. E após o exercício físico, a gente, para ter uma recuperação muscular e prevenção de hipoglicemia, é interessante que coloque o consumo de carboidrato associado com a proteína até 30 minutos após. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas marcas, né, que a gente consegue incluir de whey, porque a gente sabe que a aceitação já é pensando mais no whey e não na comida, então é algo que a gente pode ver se tem necessidade de incluir, se tiver, incluir dessa forma que é mais prática também para os pacientes. E a recomendação, a gente pode trabalhar de 1 a 1,5 de carboidrato por quilo, né, grama de carboidrato por quilo, ou então fazer essa relação, essa proporção de 4 para 1, e aí a gente também tem essa marca, né, que tem exatamente o que é proposto pela Sociedade Brasileira de Diabetes como opção da gente incluir também. Fora isso, como eu falei, se o paciente puder consumir alimentos, né, a gente consegue nessa quantidade aqui a mesma proporção, geralmente, que a gente vai ter no whey, a depender da dose que a gente prescreveu. Mas, obviamente, é um volume bem maior, né? Então, por isso que tanto a gente opta muitas vezes por prescrever o whey, quanto os pacientes também, porque é um volume muito grande para conseguir atingir aquela quantidade de proteína. E aí sempre tem aquele questionamento quando a gente tem paciente com diabetes tipo 1, né? E principalmente nesse caso que a paciente utiliza bomba de insulina, é melhor que a gente observe essa função da bomba, porque a gente já vai ter ali essa informação disponível. Então, o que o endócrino, né, vai fazer são esses pontos iniciais, né? Assim, tem essas recomendações, eu trouxe aqui mesmo para a gente dar uma olhada. Então, observar a questão da insulina basal, né? Se precisa fazer essa redução ou não, se puder, né, tirar o bolus é bem melhor também, obviamente, porque a gente não vai ter uma insulina ativa, né, ainda maior, uma quantidade. O ajuste de basal temporário ou alvo temporário também a gente pode estar incluindo essa função, sempre que possível fazer com antecedência, que vocês vão ver que foi utilizado para esse caso. Começar com exercício resistido também, né, se o paciente costuma ter hiperglicemia, mas aí, como a gente estava falando, da questão do vôlei não se aplica, eu trouxe mais para a gente observar que existem essas possibilidades. Suspender a bomba de infusão também, e em relação à nutrição, a gente consegue estar repondo esses carboidratos se tiver insulina ativa presente, e sempre orientar o paciente para que ele tenha um carboidrato ali, como já foi falado, de rápida absorção e de fácil alcance durante o exercício, se ele precisar. E aí esse autor é o que mais publica, né, essa parte de DM1 e exercício físico, ele traz várias recomendações e orientações de como que isso pode ser feito em relação ao tempo da refeição que o paciente fez e o tipo que ele vai fazer, né, de exercício, e como que deve ser feito esse ajuste de redução tanto de basal quanto principalmente de bolos para que o paciente não tenha hipoglicemia. E o que foi feito nessa paciente? Então, eu coloquei, então, junto com o endocrinologista, né, em relação à alimentação, a questão do pré-treino, do intratreino e do pós-treino. Foi feita, então, a orientação de retirar os beliscos, que era uma paciente que beliscava com muita frequência,
E a orientação do endocrinologista foi ajustar a razão insulina, carboidrato, fazer sempre o bolus antecipado, por isso que eu trouxe aqui esse artigo que ele mostra, né, a diferença da pessoa quando ela aplica antes do exercício, 20 minutos antes, durante ou após, a gente tem total diferença na melhora tanto da hemoglobina glicada, quanto principalmente da variabilidade de glicose desse paciente. E fora isso, foi colocado a questão do tempo do alvo temporário, que é um recurso específico dessa bomba, e para que a paciente aplicasse insulina para toda refeição que fizesse, porque como ela beliscava, a glicemia alterava muito. Então, tinha mania de comer um sete belo, né? Falar belo big. Sete belo, então acaba que ali tem uns 5 gramas de carboidrato, a depender, né, do sete belo, a depender se for aquele que é o pirulito ou se for o bombom. Então, cada 5 gramas de carboidrato ao longo do dia, a gente ia ter uma alteração ali na glicemia, e a ideia da paciente era utilizar isso como uma forma preventiva das hipoglicemias, e a gente sabe que não é bem assim, ia ser cada vez mais difícil se ela mantivesse esse hábito, né? E aí, em relação ao tempo na meta, a gente saiu de um tempo na meta de 87 para 88, diminuiu aqui a questão do tempo, né? Em relação às glicemias mais altas, mas ainda apresentou 1% de hipoglicemia. E só para relembrar a função do alvo temporário nessa bomba, né? Os casos mais úteis são esses em relação à questão do exercício físico, e alguns médicos orientam, né, fazer de forma mais off-label o período noturno, mas claro que avaliando ali caso a caso, né? Às vezes na questão da pediatria, às vezes na parte da gestação também, eu trouxe mais para que a gente também discutisse isso mais para frente. Esse caso 3... é uma paciente do sexo feminino, tem 30 anos, tem SOP, endometriose, está com diabetes gestacional. Quando chegou para mim, estava na 10ª semana, né, gestacional. Utilizava o Libre 2, utilizava 3 IBA, 6 unidades e Fiasp nas principais refeições nesse esquema. De suplementação, pela semana gestacional, atualmente ela estava utilizando metilfolato e vitamina D. O peso pré-gravídico dela era 52, a altura 1,65, com esse IMC, e aí quando a gente faz o IMC, a gente vê que essa paciente ela estava na eutrofia, né? No peso pré-gravídico, por isso que eu coloquei aqui embaixo para vocês observarem, para a gente entender como é que seria esse ganho de peso programado que a gente faz ao longo da gestação. Então, para esse peso, né, esse IMC, a gente teria ali uma programação para que essa paciente possa engordar de 11 até 16 quilos, né? Em relação aos exames, o TSH deu esse valor de 2,5, a hemoglobina glicada de 7,5 e a vitamina D de 25. As queixas principais eram sono, enjoo, perda de peso, né? Ela iniciou com 62 e quando chegou já estava, né, na consulta para mim com 58, porque realmente relatava não conseguir comer, e tinha vômitos, né, também recorrentes, tinha constipação e o descontrole glicêmico. E aí aqui eu trouxe 2 recortes, né, de 2 gráficos do Libre, mostrando o que a gente conseguia, né, conseguiu identificar e como que a gente conseguiu atuar. Então, aqui a gente tinha alteração na glicemia no café da manhã e no almoço. Aqui a gente tinha no café da manhã, no lanche da tarde, no jantar. Então, assim, não tinha padrão, né? E a gente propôs, obviamente, várias estratégias de acordo com cada refeição para melhorar o controle glicêmico dessa paciente. Eu trouxe aqui as metas para a gente relembrar, né, que na gestação é diferente, então a glicemia de jejum dessa paciente era menor, tem que ser, né, menor do que 95, 1 hora após 140 e com 2 horas após 120. O tempo na meta de 63 até 140 tem que ser maior do que 70%. E aí, se a paciente utilizar o Libre, né, a gente vai observar também o que acontece nesses intervalos para conseguir colocar estratégias específicas e não apenas quando olha aquela glicemia 1 ou 2 horas após a refeição. Na nutrição, a gente tem diversas orientações, mas eu trouxe aqui uma orientação, né, da caderneta de saúde que a gente utiliza no SUS, mas obviamente também utiliza no ambiente particular, né, mostrando o que a gente consegue fazer
em relação aos cuidados nutricionais. Então, a gente tem que ajustar, né, uma série de fatores. Ajuste da alimentação, redução de agrotóxicos, xenobióticos, tem que ter cuidado com a questão da lavagem dos hortifrutis, né, a questão dos alimentos crus, retirar o uso de drogas quando a paciente utiliza, observar a questão de consumo de água, quantidade, como é essa qualidade dessa água, controle de sal, dos alimentos ultraprocessados e de açúcar, né, porque agora a gente tem cada vez mais mulheres engravidando durante o período de trabalho, né? Obviamente que é a idade fértil, então são mulheres que consomem muitos alimentos que são ultraprocessados. E aí a gente tem que ter todo um cuidado de como que a gente vai fazer essa orientação também, para que tenha essa redução. Em relação às recomendações nutricionais, a gente tem essas recomendações e quando a gente fala nesse público, a gente foca muito na questão do carboidrato também, porque é algo que elas sempre fazem, né? Eu recebi um diagnóstico novo na gestação, já penso nas complicações do bebê, então eu vou restringir, né, ou reduzir mesmo esse carboidrato. E aí a gente tem uma recomendação de que não pode ser feita essa ingestão, né, inferior a 175 gramas por dia. Porque, de fato, a gente observa mesmo perda de peso na mulher e muitas vezes até aumento do bebê, porque a gente vai estar aumentando outro macronutriente e geralmente a gente aumenta mais a proteína, né? Então, a gente passa a ter percentis elevados e muitas vezes na minha prática eu observo que os percentis já estão acima de 75, né? Principalmente circunferência abdominal e o peso também. Então, aí o endócrino tem que entrar com a insulina e virar aquela complicação enorme, né, para a gestante que já não estava aceitando aquele tratamento só com mudança ali de estilo de vida. Imagine quando coloca a insulina, né, para iniciar também. Então, aqui nessas pacientes, o que a gente pode utilizar, né? Nesse caso dessa paciente, pela questão do enjoo e por não conseguir comer, foi orientado a colocar a suplementação de whey também. A gente tem que só observar, porque nem todo suplemento de whey pode ser consumido na gestante. Na verdade, a lista fica bem pequena, né? Eu trouxe aqui 4 opções para vocês observarem, com sabor e sem sabor. Em relação à questão também do ômega 3, a partir do 2º trimestre, a gente já orienta a colocar, embora essa paciente utilize polivitamínico, porque a gente não tem a quantidade específica de EPA e principalmente DHA na gestação, só se a gente consumir, mesmo consumindo o polivitamínico. E aí, no caso dessa paciente, como ela tinha muito náuseas, né, a gente tinha que observar também que a maioria desses ômegas, não sei se vocês já experimentaram, eles têm muito retrogosto, né, então muitas vezes a gente indica o vegano por isso. E a questão das fibras, pensando no quadro de constipação dela. Em relação aos enjoos também, quando a gente vai para a literatura, tem diversas recomendações, né? Não só na literatura científica como a popular, né? Tudo, se você perguntar para sua avó, tem de tudo que você possa imaginar, mas obviamente nem tudo resolve para todo mundo. E aí foram tentadas todas essas alternativas, né? Essas condutas que são as mais simples, digamos assim, em relação a fracionar a alimentação, evitar alimentos gordurosos e picantes, consumir alimentos mais secos, cítricos, gelados, até que no final das contas eu tive que realmente fazer a suplementação, e aí a gente pode, né, tem literatura robusta de realmente te indicando e recomendando o quanto que a gente pode utilizar e fazer de suplementação para essa paciente que tem enjoos e perda de peso recorrente, né, quando as outras estratégias não deram certo, então tive que colocar o gengibre, e aí a dose pode ser de 1 a 2 gramas dia, e você pode fazer isso fracionado ou não, e de 4 até 2 semanas, certo? Além disso, pode fazer em cápsula ou manipulado. Para essa paciente, o que foi observado no decorrer do caso também? Embora ela seja DMG, ela se comportou, né, no decorrer da gestação com esse artigo, por isso que eu trouxe, bem semelhante. Então, ao longo da gestação, de fato, foi precisando de mais insulina bolos, né? Como a gente já tem as recomendações para quem tem diabetes tipo 1 e está gestante. Foi feito também, ensinado, né, a questão da crononutrição, que a gente sabe que já está há bastante tempo, né, sendo orientado, mas obviamente não resolve para todo mundo, né, nesse caso resolveu, que se a gente colocar, né, proteínas e gorduras para serem consumidas antes do carboidrato, a gente vai ter uma diminuição nos níveis médios de glicose,
foi trabalhada essa parte bem lúdica, né, que já foi apresentada também anteriormente por várias nutricionistas, não só por mim, que a gente consegue mostrar para os pacientes, eles conseguem entender de forma mais prática. E aí foi feita a inclusão de fibra, como eu tinha falado anteriormente, do whey, do polivitamínico, do ômega 3 e do gengibre. E os outros pontos, né? Como tinha a questão do TSH elevado, foi feita a inclusão do Puram pelo endocrinologista, ajuste de insulina, o bolus antecipado, que eu orientei a questão da crononutrição e também para essa paciente que já tinha tentado de tudo e a gente não conseguia melhorar, tive que fazer a inversão das refeições, que eu acho que eu até falei sobre isso o ano passado, que é literalmente no período da manhã, como a gestante apresenta mais resistência à insulina pela questão hormonal mesmo, própria da fisiologia, além do diabetes, né, gestacional, a gente troca o café da manhã pelo lanche da manhã. Então, como é que seria isso? Se eu como um pão carioquinha, pão integral, né? Tu corta essa parte ali. Um pão integral, um queijo e um leite, né? No café da manhã e uma fruta com a chia no lanche da manhã, a gente vai fazer então essa inversão, porque a gente vai ter um impacto glicêmico melhor, né? E a gente vai ter uma elevação que na literatura mostra muito, da elevação da glicose no período de 6 até 9 horas da manhã. Então, quando a gente faz essa inversão, a gente tem uma resposta glicêmica melhor. E aqui mostrando para vocês, né, que foi tentado fazer com que a paciente sinalizasse no livro o horário que ela faz o café da manhã e quantas unidades de insulina aplica. Inicialmente foi feito o ajuste da razão insulina carboidratos no café da manhã pelo endocrinologista, a crononutrição, mas foi visto que nada disso dava certo, então a gente realmente teve que fazer, né, a inversão das refeições. E além disso, a antecipação do bolos ficou até um tempo maior quando a gente, né, observa na literatura, mas é o que a gente observa bem na prática que realmente acontece, né? Então foi indicado para que fizesse o café da manhã, aplicasse insulina e esperasse 20 minutos e depois comer, mesmo com a inversão da refeição, e nas demais refeições que aplicava insulina, esperar 15 minutos. E aí, nos exames atuais, o TSH foi para 1,2, a hemoglobina glicada foi para 5,4 e a vitamina D para 35, né, com a suplementação. Aqui eu trouxe 2 gráficos já nesse decorrer do processo, mas focando no último, né? Embora a gente tenha uma média de glicose bem semelhante, a gente viu um resultado muito bom. Então, a paciente tinha um tempo no alvo de 87, foi para 94, e a glicemia acima do alvo de 11 foi para 5, e a variabilidade da glicemia também melhorou muito, né? Foi para 19,6. E por fim, o último caso, esse paciente tem 63 anos, DM2 a 25, tem hipertensão, neuropatia, sarcopenia e está, né, com a investigação de gastroparesia e retinopatia. Ele tem o uso ele utiliza essas medicações, as queixas são de descontrole glicêmico, cansaço extremo, diarreia, dores em membros inferiores e visão turva. Quando a gente vai para as recomendações, como nesse caso tem sarcopenia, a gente pode utilizar o posicionamento para sarcopenia nessas recomendações. E aí um ponto importante que eu trouxe é que no posicionamento eles colocam que a ingestão proteica ela pode ser de 1 a 1,5, em conjunto com o exercício físico. Porém, como nesse caso o paciente relatava visão turva, né? Estava sob investigação de retinopatia, tinha a questão da neuropatia e as dores em membros inferiores, não foi ainda, né, liberado para que ele faça a prática de exercício físico. Esse paciente tem baixo letramento funcional, ele come em grande volume e 2 vezes ao dia. A ingestão hídrica era muito baixa, menos de 1 litro por dia, e foi indicado então para que ele utilizasse o Libre por meio do Leitrol por conta da questão do baixo letramento funcional. Como era um paciente com baixo letramento funcional, foi utilizado várias estratégias mesmo de forma lúdica para que ele entendesse o que é o ideal e, obviamente, ver o que ele conseguiria colocar em prática de acordo com a realidade dele. Então, em relação ao índice glicêmico, também foi mostrado essas figuras, né, para que ele entendesse sobre a importância de tentar colocar essa estratégia em prática, que a gente sabe que tem uma redução ali de 0,2 a 0,5 na hemoglobina glicada.
Foi falado sobre as fibras, a gente sabe que as fibras têm todos esses efeitos positivos e, principalmente, quando a gente fala em relação à questão da fibra, né, de acordo com essas fontes, exemplificando em uma colher de sopa, a gente vai ter essa quantidade. Se a gente pensasse só em qual seria o melhor alimento, né, fonte de fibra, a gente obviamente iria optar pelo psyllium, né? E o que talvez não optasse, talvez seria a questão do gergelim pela quantidade ser menor. Mas, óbvio, a gente tem que pensar na questão do custo, da palatabilidade, da consistência, da mudança do sabor e dos nutrientes também, né? Porque se esse paciente tiver alguma outra condição que não possa, por exemplo, utilizar linhaça, obviamente não vai ser o alimento fonte que eu vou incluir. Foi lembrado também a questão da importância de fazer uma refeição que tivesse fonte de proteína, de fibra e de gordura, né? Mostrando que se ele consome aquele mesmo alimento, mas se ele tiver esses outros nutrientes, né? Conseguir consumir esses outros nutrientes, ele vai ter um impacto diferente nessa glicemia dele. E em relação à suplementação, quando a gente fala desses pacientes, a gente tem várias opções no mercado, né? Mas como a gente está falando desse caso específico que apresentava a questão da sarcopenia, a questão financeira também, a questão do letramento, foi visto então que a gente conseguiria colocar outro suplemento, porque quando eu fui fazer o exame físico, eu peço que vocês não tirem essa foto, eu enrolei para tu fazer o corte. Você entendeu, né? A gente combinou. O que aconteceu? Em abril de 2025, quando eu fui fazer o exame físico desse paciente, que foi a primeira consulta dele comigo, ele apresentava uma lesão, né, uma ferida no pé que ele nem tinha percebido. Então, é um paciente que eu falei da questão financeira, mas foi para o Luiz cortar, é um paciente com baixo letramento, mas que tem uma condição, então por isso que eu coloquei essa suplementação, mas era uma pessoa que não estava olhando para o corpo, né? Então, assim, não observou que tinha essa ferida de forma bem evidente. Então, quando eu vi essa ferida em abril de 2025, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o encaminhamento para a Tati, né? E aí coloquei já na primeira consulta a prescrição para o Proline. Eu tentei mudar, né, ver várias estratégias de como melhorar a alimentação daquele paciente, mas pela profissão dele e pelo fato dele ser sozinho, eu não tinha como mudar muito. Então, eu tinha que tentar ser prática e ver o que ele conseguiria, né, aderir. Então, ele começou a utilizar o Proline. E aí, 7 dias após, ele voltou para mim, mas a gente começou a ter dificuldade de encontrar o Proline. Não foi pela questão financeira, porque de fato é um suplemento bem caro. Mas a gente falou com vários, tanto eu, quanto a endócrino, quanto ele, com vários profissionais, né, os distribuidores daqui, a gente não estava encontrando com facilidade, porque ele tinha que consumir um todo dia. E aí eu indiquei esse também, que é outro suplemento que a gente tem para melhoria da cicatrização. A gente tem outros suplementos também no mercado, mas para paciente com diabetes, esses dois a gente tem uma resposta melhor porque tem menor impacto na glicemia. Esse paciente, ele começou a utilizar o Libre, então quando ele voltou com 7 dias, o tempo na meta dele era de 62, né, bem ruim, bem altas glicemias, e quando foi na terceira consulta, 21 dias após, com 5 dias após a consulta com a Tati, ele foi para o tempo na meta de 97, mas com a glicemia média estimada bem elevada ainda, né? Às custas de quase hiperglicemia, né? É hiperglicemia que a gente considera, né? De 176. Quando foi em um mês após a primeira consulta com suporte via WhatsApp, ele já apresentava uma melhora significativa, né, na lesão. E nessa semana ele voltou de forma presencial e aí eu suspendi a suplementação do Proline. O time range dele continuou 97, mas a glicemia média estimada é excelente, né? Ficou então 129 em comparação ao que estava antes, 176. E eu até disse para a Tati brincando que ele disse que aderiu o calçado que ela falou, mas é super feio. E ainda deixa o chulé, mas seguiu as recomendações que foram propostas, né? E o mais interessante desse caso foi que o que aconteceu? Esse paciente gostou do sabor do suplemento. Não sei se vocês já provaram.
E ele gostou e me pediu, eu não tenho como manter todo dia esse suplemento, aí por conta do sabor e pensando, obviamente, no aporte proteico, né? Já que a gente sabe que tem vários estudos mostrando que a gente vai ter uma melhora no controle glicêmico se utilizar o whey, né? E melhora do estresse inflamatório e oxidativo, eu incluí então no trem. E o paciente ainda vinha com aquela queixa de diarreia que a gente ainda não sabe se tem relação com a gastroparesia ou não, né? Porque ainda não foi esclarecido. Então, para melhorar esse controle do quadro clínico, né, de diarreia, eu coloquei também o Fiber Mais para diluição de diarreia. Que aí são 5 gramas para 100 ml de água que a gente coloca. Então, assim, por que que esse caso ele deu tão certo, né? O que que a gente observou de mais diferente? Foi o acompanhamento multiprofissional. Além disso, o que que a gente pode colocar como metas de forma mais palpável, né, para os nossos pacientes, para que tenham realmente uma adesão e um acompanhamento, uma melhora do quadro clínico sustentável. Estimular a alimentação saudável, identificar os alimentos e refeições que interfiram no manejo glicêmico, começar com pequenas adaptações, né, nesse público que a gente sabe que, embora não fosse o caso, né, que ele tinha mesmo hiperglicemia, a gente tem um risco aumentado de hipoglicemia, e o acompanhamento semanal e quinzenal, além da questão da monitorização glicêmica. Então, para fechar, eu sempre coloco qual seria a melhor estratégia nutricional para o paciente. A gente tem que sempre lembrar que o paciente ele deve estar inserido dentro do centro do cuidado. A estratégia a ser passada vai ser de fato a que ele tenha, né, maior adesão dietética a longo prazo. A escolha deve ser sempre individualizada, obviamente, e a gente tem que colocar isso inserido dentro de uma alimentação saudável. E agora, né, pensando também na questão cada vez mais no meio ambiente, que seja uma dieta mesmo sustentável. E é isso.